Senhora Presidente Ana Amélia, senhores senadores. Senhora Presidente, os noticiários de hoje estão dando conta do anúncio pelo PNUD dos índices de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, onde o Brasil, lamentavelmente, permanece na mesma posição do ano passado. 85º lugar no ranking de 187 países. É uma coisa de se lamentar porque, no mesmo período, a Líbia, que é um país que está em guerra, disparou em melhoria de índice de desenvolvimento humano. Mas eu não quero falar sobre IDH, que é uma notícia de última hora, nem questões do nosso PIB de 0,9, nem as questões econômicas que nos afligem tanto. Eu quero falar de um momento novo que o Congresso está vivendo e de propostas que eu ouso colocar ao Congresso para melhorar a vida dos brasileiros, principalmente a vida dos brasileiros mais jovens, dos universitários. Essa semana ocorreu uma reunião inédita no Salão Negro do Congresso, com a presença dos presidentes do Senado e da Câmara de Deputados, à frente o deputado Henrique Alves, que é meu conterrâneo do Rio Grande do Norte, reunindo os governadores de 20 estados do Brasil para discutirem franca e abertamente as suas dificuldades e apresentarem as suas propostas. Houve um porta-voz dos governadores, o de Santa Catarina, que apresentou propostas de consenso entre todos, e o que eles solicitaram foi a tramitação e aprovação de projetos de lei que se encontram tramitando no Congresso e que, se aprovados, vão melhorar a vida e a saúde financeira dos estados. É uma atitude saudável dos presidentes da Câmara e Senado, em benefício do bom funcionamento da Federação, até porque o encontro recebeu o nome de Encontro em Nome do Pacto Federativo. E na semana que entra vai haver uma reunião agora entre os prefeitos de capitais, que vão falar da situação dos municípios do Brasil em geral, com os mesmos líderes partidários, com os mesmos presidentes da Câmara e do Senado, para que o Pacto Federativo, aí sim, com o reforço da opinião das prefeituras, possa se aprimorar ainda mais. O presidente da Câmara, Henrique Alves, na última sessão do Congresso, quando se votou a derrubada do veto dos royalties, anunciou um fato que reputo da maior importância, um projeto de resolução que já está entregue ao presidente do Senado, que disciplina a apreciação dos vetos daqui para frente. Os vetos apostos em 48 horas têm que ser lidos e têm que ser apreciados em 30 dias, porque se não o forem, a pauta da Câmara, Senado e Congresso fica travada. Isso significa a devolução ao Congresso da última palavra sobre tudo que tramita, tanto na Câmara como no Senado, em termos de proposições ou de dentro da Casa ou do Poder Executivo, que é a regra do Poder Executivo para o Congresso Nacional. Mais importante do que isso tudo é a matéria que está por vir, que é o orçamento impositivo, e que eu espero que os líderes, os novos líderes da Câmara e do Senado, possam cumprir aquilo que foi anunciado. O deputado Henrique Alves, em quem eu confio, anunciou como bandeira de sua campanha como candidato a presidente da Câmara essas duas questões. 1, a atenção privilegiada aos vetos. 2, a adoção do orçamento impositivo, e já tomou providências efetivas para que essa matéria pudesse ser considerada. E isso significará uma nova história das relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Porque na hora em que o orçamento, votado pelo Congresso, tiver a força da imposição, ou seja, o que vier a ser produto do debate, vier a ser aprovado, vai ter que ser efetivado. Os recursos garantidos no orçamento terão que ser efetivamente liberados e garantidos para as matérias que os parlamentares, deputados e senadores tiverem, pela força do debate, tiverem aprovado. Isso me anima, senhora presidente, a trazer ao conhecimento da Casa 2 projetos de lei que falam muito de perto a anseios da juventude.
Eu, quando fui candidato a senador, neste meu 4º mandato, na minha campanha de candidato, eu tomei o compromisso de fazer deste mandato um instrumento a favor ou em benefício da causa dos jovens, dos universitários, daqueles que significam a geração do futuro do Brasil. E tenho procurado cumprir os meus compromissos. Ainda há um mês atrás, na companhia da governadora, entregava 147 ônibus escolares para atendimento à população mais carente dentro da população estudantil do meu estado, que são os estudantes da área rural, os que moram nas vilas, distritos e povoados do meio rural e que muitas vezes deixam a escola, aumentando os índices de evasão escolar, pelo fato de serem obrigados a se deslocar para a escola em boleia de caminhão, quando muito, ou em carroceria de caminhão ou de caminhonete, expostos à poeira, ao sol e a todo tipo de desconforto. E agora eu quero apresentar à casa 2 projetos que elaborei, que apresentei, que já estão tramitando e que se voltam fundamentalmente para jovens. Presidente Ana Amélia, eu me reúno todos os finais de ano com os meus colegas de turma, os mais próximos. Na turma de engenharia, eu me formei no Rio de Janeiro, e a cada final de ano eu procuro me encontrar com o grupo com quem eu mais convivia à época de estudante, todos os anos. E uma coisa que eu constato, não no meu grupo, mas em muitos grupos e seguramente no seu grupo, os vencedores, os exitosos nos nossos grupos, não são necessariamente aqueles que se destacavam por serem os melhores alunos. Esses vencem sim. Mas os mais exitosos são os que têm capacidade de liderança, são os mais ousados, são os empreendedores, são aqueles que ganham na vida, que se transformam em capitães de empresa, ou em líderes políticos, ou em líderes, porque têm capacidade de liderança. Isso não é coisa que tem a geração espontânea. Muitas vezes tem geração espontânea, mas se você puder exercitar a capacidade empreendedora e despertar o espírito de liderança das pessoas, tanto melhor. E é neste sentido que eu apresentei um projeto voltado para a organização dentro de universidades de grupos de pessoas que tenham dentro de si um potencial empreendedor a ser cultivado e a ser explorado. É o projeto de lei que já está tramitando, projeto de lei do Senado número 437 de 2012, que disciplina a criação e a organização das associações denominadas empresas júniores, com funcionamento perante instituições de ensino superior. São as empresas júniores. O que é isso? Dá suporte institucional a dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade, um grupo de universitários, de estudantes, capitaneados por um professor que se dispõe a capitaneá-los, eles se organizarem para prestarem serviços na assessoria de gestão hospitalar, na elaboração de projetos ou pré-projetos de engenharia, na elaboração de projetos de viabilidade econômica, de empreendimentos, por menores que sejam. Grupos de 10, 5, 20, 30 jovens que, capitaneados por um professor, supervisionados e autorizados pela entidade da faculdade a qual pertençam, se organizem sem fins lucrativos para oferecerem a prestação de serviços, exercitando o quê? A capacidade empreendedora de pessoas que, se não for dada a elas a oportunidade de se dedicarem a uma atividade empreendedora, eles podem não ser nunca empreendedores. Mas se puderem, aos 19, 20, 21, 22 anos, experimentarem o gosto do empreendedorismo na universidade, em grupos orientados, acobertados do ponto de vista institucional por um projeto das empresas juniores, eles podem começar a trabalhar, a produzir, a ganhar dinheiro que vai voltar e vai ser revertido no aumento da capacidade da empresa júnior, mas, acima de tudo, estimulando a capacidade empreendedora das pessoas. Presidente Ana Amélia, o Brasil vai para frente na hora em que ele for competitivo.
Nós temos minério de ferro, nós temos grãos, nós temos carne, nós temos avião da Embraer, nós temos um mundo de matérias-primas e de potencialidades. Nós temos rios que fornecem energia elétrica, nós temos vento que produz energia eólica, temos um mundo de potencialidades. Agora, se nós não formos competitivos, se não produzirmos a nossa capacidade de empreender de forma competitiva, nós não seremos uma Coreia do Sul nunca. Não seremos um Japão nunca. Não seremos Estados Unidos, um México, uma Colômbia, um Peru, um Chile, nunca. Nós estamos sendo ultrapassados na corrida pelos nossos companheiros dos BRICS e pelos nossos companheiros regionais da América Latina. Nós temos é que ser competitivos e para isso é preciso, com responsabilidade, claro, baixar a carga de tributos, prover a infraestrutura correta, diminuir a burocracia e aí entra a minha contribuição. No sentido da organização das empresas júniores, sem burocracia, produzindo como consequência e como resultado o fomento à capacidade empreendedora de jovens universitários. Eu, pessoalmente, como presidente de partido, já entreguei ao meu partido esse projeto e vou pessoalmente visitar universidades onde existe já o espírito implantado dessas empresas juniores para, sem nenhum caráter partidário nem político, estimular uma coisa como brasileiro e como patriota, que quer ver estimulada a capacidade empreendedora de pessoas que, como eu digo, na minha turma, os mais exitosos não foram os que tinham as melhores notas. São aqueles que têm algo mais dentro de si próprios, têm capacidade de liderança e visão empreendedora. Um segundo projeto voltado também para jovens universitários, é o projeto das startups. E digo a Vossa Excelência, é um projeto de lei do Senado número 321 de 2012, que dispõe sobre o sistema de tratamento especial a novas empresas de tecnologia, Sistenet, seu regime tributário diferenciado e da outras providências. O que é isso? Presidente Ana Amélia, existem hoje, em universidades ou fora de universidades, inúmeros jovens, talentosos, com QI lá em cima, meio gênios, como existiram no Vale do Silício, capazes de produzir ou dar assessoria em serviço de e-mail, em hospedagem e desenvolvimento de sites e blogs, em comunicação pessoal em redes sociais, em mecanismos de busca e divulgação publicitária na internet, em distribuição ou criação de software original por meio físico ou virtual para uso em computadores ou outros dispositivos eletrônicos móveis ou não, em desenho de gabinetes, projeto de gabinetes e computadores, em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou implementação de ideia inovadora com modelo de negócios baseado na internet e nas redes telemáticas. Presidente Ana Amélia, na minha avaliação pessoal, eu posso obter a discordância de muitos, mas a maior novidade, a coisa que aconteceu no mundo no final do século XX e que permanece no século XXI como a maior novidade na humanidade, na relação entre as pessoas, foi a internet e as suas consequências. Você apoiar com um sistema diferenciado tributário jovens que tenham capacidade de produzir isso que eu falei, um software, e que não seja obrigado a, porque ele é gênio, ele produz alguma coisa, ele vende a uma gradiente dessa da vida e morreu aí. Se nós pudermos ajudar a que este jovem se organize numa empresa chamada startup, é esse o nome, startup, cujo faturamento não exceda a R$30 mil por trimestre, e você dê a ele isenção total de impostos e dê o suporte institucional para que ele exista e quando vender o software, quando oferecer a assessoria para a mídia, para a rede social, para e-mail, para a internet, quem venda seja a empresa dele e não morra com a venda, nós estamos também incentivando a criatividade, estamos incentivando a capacidade empreendedora e estamos prestigiando os jovens. Voltado esse projeto também para as universidades. E o meu partido, eu pessoalmente, vou visitar, já mantive contato inclusive com o ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
que dirige um projeto chamado Cidade Digital, que organiza coisa semelhante e para quem eu vou levar os fundamentos desse projeto com as consequências e com os benefícios. Acho que o Congresso, que vai viver, eu tenho certeza, um momento diferente, precisa se debruçar e precisa ter tempo para discutir esse tipo de iniciativa que objetiva ao crescimento do país, para que o IDH do Brasil em 2014 deixe a 85ª posição do ranking e suba alguma coisa, pela capacidade individual dos seus cidadãos e cidadãs, não pelo óbulo que se dê a eles, mas pela capacidade deles de produzirem o seu próprio crescimento. E nesse sentido é que eu, com esses dois projetos, ofereço ao meu país, modestamente, esta contribuição à inteligência dos jovens do Brasil. Muito obrigado, presidente.